Vamos para Brasília agora, Joel, porque a gente vai continuar falando falando de Será que tem coisa lá em Brasília acontecendo? A gente vai continuar falando de vacina, mas sobre isso daqui, ó. Foi o momento, mas... Esse é o Omar Aziz, presidente da CPI da Covid no Senado, que está falando agora. Houve há alguns minutos uma pausa no depoimento do Carlos Murilo, né, CEO da Pfizer na América Latina, mas a gente está com a nossa reportagem aqui a postos para destacar o que teve de mais importante até agora. A Natália Pazzi é quem está aqui com a gente com todos os detalhes. Diga, Natália, boa tarde. Oi, Pazzi. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente segue, então, acompanhando justamente o depoimento do ex-presidente da Pfizer aqui no Brasil e atual gerente-geral da empresa na América Latina, o Carlos Murilo, em que ele afirmou aí nas últimas horas que as primeiras reuniões da Pfizer com o governo brasileiro ocorreram em maio de 2020. O Murilo também destacou que em 14 de agosto aconteceram as primeiras ofertas da farmacêutica da Pfizer ao Brasil. Foram duas propostas iniciais de 30 e 70 milhões de doses, com o início das entregas ainda no final de 2020. Vamos acompanhar um trecho. O dia 14 de agosto, nossa primeira oferta, que era uma oferta vinculante. Essa oferta, em realidade, eram duas ofertas, e vou me explicar, porque era exatamente a mesma oferta, mesmas condições, mesmo preço, somente que uma era de 30 milhões de doses, a outra era de 70 milhões de doses. E essa oferta tinha o possível cronograma de entrega durante o final de 2020 e 2021. O 18 de agosto, nós voltamos a fazer a oferta por 30 e 70 milhões de doses, mas nesta oferta nós tínhamos conseguido um quantitativo adicional para o Brasil para o final de 2020. O 26 de agosto, nós fizemos a terceira oferta, também por 30 e 70 milhões de doses. Nesta terceira, nós tínhamos conseguido um pouco de mais quantidade para o primeiro trimestre de 2021. Bom, essas ofertas que foram feitas em agosto tinham uma validade de 15 dias e a Pfizer não recebeu nenhum retorno do governo brasileiro, nem aceitando, nem recusando essas propostas que foram feitas. O Carlos Murilo, ele também confirmou aquela carta que foi enviada ao presidente Jair Bolsonaro no ano passado, em que também não obteve resposta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Segundo ele, a maior interlocução foi feita com o ex-secretário do Ministério da Saúde, o Elcio Franco. Mas ele também pontuou que teve reuniões com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que prestou depoimento ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara, Arthur Lira. Murilo também foi questionado se as cláusulas impostas ao Brasil foram leoninas, como classificou o governo federal. Ele disse que não concorda com esse posicionamento e com essa classificação, já que a Pfizer exigiu a todos os países as mesmas condições que ofereceu ao Brasil. A gente voltou há pouco com essa sessão, ela havia sido suspensa porque aconteceu um novo bate-boca, desta vez porque o relator Renan Calheiros tentou ali fazer comentários, falar sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro hoje a Alagoas, em que o chefe do executivo fez duros comentários em relação a ele e a CPI. Ele, inclusive, o Calheiros citou nessa defesa dele um número, que é o total de vítimas da pandemia que ele colocou ali, imprimiu e colocou no lugar da placa que contém o nome do senador na bancada da CPI. Então, um depoimento que está sendo visto como muito importante e esclarecedor por parte dos senadores. A gente continua acompanhando aqui em Brasília. Volto com vocês. Natália, eu não sei se tem como você reforçar os números para a gente dessas possíveis entregas que foram sugeridas. Porque eles falaram aí, ele falou, né, o CEO da empresa falou várias vezes 30 milhões e 70 milhões. Falou entrega no final de 2020 e entrega também no segundo trimestre de 2021. Te confesso que não consegui entender quantas doses seriam entregues, por exemplo, no final do ano passado e quantas doses seriam entregues nesse segundo trimestre de 2021. Ou seja, agora. Você tem esses números aí?
Sim, já o que acontece? Essa primeira proposta que foi feita pela Pfizer foram duas propostas, uma de 30 milhões de doses e outra de 70 milhões. Caberia ao governo brasileiro decidir qual proposta iria acatar. Diante de todas essas propostas, essas três propostas que foram feitas em agosto do ano passado, a Pfizer disse que conseguiria entregar até dezembro do ano passado pelo menos 1.500.000 doses de vacina, já ali até dezembro, numa questão de 2-3 meses do fechamento deste acordo. Segundo Carlos Murilo, o Brasil poderia ter recebido até junho agora deste ano, caso tivesse fechado esse acordo no ano passado, cerca de 18,5 milhões de doses. Então, caso tivéssemos fechado esse acordo ainda no ano passado, teríamos essa previsão de quase 18 milhões e meio até a metade deste ano, já com a chegada de pelo menos 1,5 milhão em dezembro do ano passado. Ou seja, a gente poderia ter iniciado a vacinação bem antes, né? Agora, entraram nos detalhes do que seriam essas cláusulas, que o pessoal chamou de cláusulas leoninas, mas são, na verdade, cláusulas consideradas... rígidas. Rígidas. Tem um outro termo, na verdade, mas que colocaria o Brasil em desvantagem em relação à Pfizer. Mais detalhes sobre o que seriam essas cláusulas o CEO da Pfizer deu, Natália? Uma delas é não se responsabilizar por um efeito negativo da vacina. Que foi a única que vazou para nós na imprensa, né, Natália? Que foi de conhecimento do público. Teve mais alguma coisa? Por enquanto, eles não entraram nesses detalhes. Eles falaram nessa questão ali de responsabilidade, caso acontecesse alguma coisa com quem fosse vacinado. Mas, segundo o Carlos Murilo, um dos principais impasses que foram dados ali, ditos pelo governo federal à Pfizer ainda no ano passado, era a preocupação do Ministério da Saúde com o armazenamento dessa vacina, que a gente já venceu essa etapa agora neste ano, até mesmo porque a Pfizer já começou a fazer essas entregas agora neste último mês. Então, o Carlos Murilo, ele disse que a principal preocupação em relação ao Brasil era essa questão do armazenamento. Ele também falou ali sobre a questão do valor dessas doses. Ele disse que desde o início, até mesmo o fechamento deste último contrato, cada dose custa $10. Então, essa questão do preço não foi um impedimento para o governo federal, até mesmo porque é o mesmo preço que foi ofertado no ano passado, pelo menos nesse primeiro contrato de 100 milhões de doses que a gente já começou a receber. Essa questão de cláusula leonina é muito relativa, viu? Porque você, para negociar qualquer coisa, independente da vacina, pode ser um carro ou uma casa, se você está em uma situação confortável, você pode exigir algumas coisas. Abusiva era a palavra que eu queria me lembrar. Se você está numa situação confortável, por exemplo, Ana, você construiu o seu apartamento, Sim. Você está bem instalada, não quer vender o seu apartamento. Aí chega alguém e fala assim, quero comprar seu AP, Ana. Você fala, não está à venda. Fala, não, mas eu pago bem. Aí você pode exigir tudo o que você quiser ali, porque você quer fazer de tudo para não dar certo o negócio. Põe uma cláusula no contrato aqui, eu quero 20% a mais. Exato, eu quero que você pague um aluguel para mim de tanto tempo. Ou seja, você pode exigir. Agora, se você está na rua, por exemplo, né, e você tem que negociar alguma coisa para conseguir uma casa, você tem que negociar o quanto antes e se sujeitar a algumas coisas. Não é? Então, o momento que o Brasil estava como está ainda é o momento de se sujeitar a algumas tantas outras coisas, inclusive cláusulas leoninas. A cláusula é pesada, mas pode pôr aí. Essa aqui é pesada também, pode colocar também, eu quero a vacina. Pelo amor de Deus, eu estou com a grana aqui e preciso da vacina, não importa as cláusulas, pode ir colocando aí. Foi o que muitos países fizeram. Pelo menos vários não para países pagar, fizeram mas assim. Fechar um contrato de intenção de compra. Né? Até porque nesse período, Natália, a vacina nem estava aprovada para uso ainda, né? Mas já sabia que os resultados positivos viriam com o tempo. Então, Ana, essa justamente é a tese que está sendo defendida pela base do governo, aqueles 4 senadores mais aliados ali do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, Marcos Rogério, que já falaram até o momento, que questionam o Carlos Murilo em relação a isso, até mesmo porque a gente teve a liberação pelo FDA, que é a Anvisa norte-americana, né, no final do ano passado, após essa oferta que aconteceu ao Brasil. Eles estão ali questionando como é que você faria um acordo, né, um contrato com essa empresa, já que não tinha essa autorização nem por parte da Anvisa aqui no Brasil ainda, que aconteceu depois, nem por parte do FDA. E qual que é a resposta do Carlos Murilo em relação a isso?
que diversos países que fecharam contrato, acordo com a Pfizer, fecharam esse acordo de intenção de compra, mesmo não tendo essa eficácia, essa liberação por parte da FDA, mas que já sabia que tinha essa segurança, essa eficácia de mais de 90%, então, para a Covid-19, né, para a vacinação contra o novo coronavírus. Então, acaba que ele está dizendo que vários países, ao contrário do Brasil, fecharam esse acordo antes mesmo não tendo essa liberação de uso emergencial. E isso aconteceu ali no final do ano, né? Nas 2 primeiras semanas de dezembro, os Estados Unidos já começaram a vacinar a sua população logo após essa liberação. Inclusive, tem um destaque muito importante em relação a essas negociações com o governo brasileiro, que neste depoimento o Carlos Murilo ele afirmou que conversou com o presidente Jair Bolsonaro por telefone ainda em novembro do ano passado para essas tratativas no processo da aquisição das vacinas. Essa conversa teria se iniciado com o ex-secretário Fábio Van Garten para discutir o status dessas ofertas que foram feitas em agosto e foi solicitado que ele permanecesse ainda na linha para repetir as informações para o Bolsonaro e também para o ministro da Economia, Paulo Guedes. E nessa ligação, o Guedes teria perguntado sobre o quantitativo, que o Brasil precisava de mais doses e a Pfizer teria se colocado à disposição para fornecer a maior quantidade possível de doses. Natália, e depois não teve nem o governo aceitando nem recusando essas ofertas. Vamos lá, tem um outro ponto aqui que eu queria colocar em discussão. Vamos supor que o Brasil tivesse assinado no ano passado esse contrato, dessas doses todas que você disse pra gente. Aí chegasse no final do ano e o FDA não aprovasse a vacina, ou a Anvisa também não aprovasse a Pfizer. É uma chance remota? É, mas poderia acontecer isso. A Pfizer devolveria o dinheiro que o Brasil teria antecipado numa situação como essa? Isso faz parte do contrato ou faria parte do contrato? Você tem essa informação ou não? Ah, eu compro a vacina, te dou a grana, mas somente se ela for aprovada lá na frente. Se ela não for aprovada por algum motivo qualquer, você faz e me devolve o dinheiro. Que é o tal do contrato de intenção de compra. Exato. Né? Então, Joel, eles não entraram ainda nessa discussão de o que aconteceria, se teria que dar o dinheiro já, fazer o pagamento e depois poderia acontecer alguma devolução em relação a esses recursos financeiros, mas o que o Carlos Murilo disse? Que esse contrato ele poderia ter sido, que o Brasil poderia ter dado essa intenção de compra, esse memorando de intenção, daí essa distribuição só aconteceria após, então, essa aprovação e possivelmente esse pagamento também. Antes não teria acontecido nenhum tipo de pagamento, entendi. Era o governo se disponibilizando a comprar essas vacinas. Aí sim, é um memorando que é só uma intenção de compra sem grana. Eu assino aqui, quando chegar a vacina eu te pago. Aí complica. Porque o pagamento só acontece com a assinatura do contrato de compra, que antes não tem essa garantia, né? Você está deixando claro ali no memorando de intenção que você, com essa aprovação por parte do FDA, por parte da Anvisa, o Brasil, o país em si, que vai estar comprando essa vacina, tem essa intenção e com essa aprovação acontece a assinatura do contrato e daí todos os trâmites burocráticos em relação a isso. Entendi, não tem grana antecipada sem que haja aprovação, não. Muito bem entendido. Natália, muito obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Abraço para você também, querida. Bom trabalho.